Bolsonaro parece mesmo que admitiu que está acabado politicamente, porque lá nos Estados Unidos ele não está fazendo oposição, ele está fazendo discursos de autodefesa, se protegendo das investidas do TSE e também dos problemas dos povos originários. Porque nesse final de semana, Bolsonaro participou de mais uma palestra para apoiadores e começou a delirar. E Bolsonaro delira nos Estados Unidos e acaba reverberando na Regina Duarte aqui. Ele tá tão delirante que falou que pode voltar ao Brasil nas próximas semanas. Você acredita que Bolsonaro vai ter coragem de voltar ao Brasil ou ele é um covardão? E você acha que o Bolsonaro sentiu que ele está acabado politicamente? Deixa o seu like se você duvida de tudo que Bolsonaro tem falado e, claro, se inscreva no canal. Essas palestras que o Bolsonaro tem feito nos Estados Unidos, elas são conselhos de alguns aliados para que o Bolsonaro não fique sumido, desaparecido com os seus apoiadores. Então ele está aparecendo lá, fazendo uma palestrinha aqui, fazendo uma palestrinha acolá, para tentar mostrar ainda que ele tem uma certa relevância política, o que ele não tem mais. Porque se você observar as palestras do Bolsonaro, ele parece que desistiu da política. Pelo menos essa é a minha percepção, porque ele não faz oposição ao governo Lula em nenhum momento. O Bolsonaro ele está fazendo discursos de autodefesa, apresentando justificativas para serem utilizadas pelos seus apoiadores. E esse é o principal desafio da relevância do Bolsonaro, manter o gado engajado para que o gado possa defendê-lo e não fazer oposição. Porque o Bolsonaro ele não é oposição, pessoal. Eu comecei a atinar para esse ponto principalmente após a palestra do fim de semana. Nessa palestra, o Bolsonaro falou o seguinte: pelo menos na visão do TSE, eu não sou o presidente. E depois ele falou que, ou insinuou, que toda a questão envolvendo os povos originários, os povos Yanomamis, envolvem interesses internacionais. Ele falou porque lá em Roraima existe uma tabela periódica embaixo da terra, toda aquela bobagem que ele sempre gosta de propagar e é muito bem absorvida pelo gado bolsonarista, que tem um intelecto diminuto. Mas eu percebo o seguinte: esses discursos do TSE e também dos povos originários não é um discurso de oposição ao Lula. Não é. Porque o que atacar o TSE força uma oposição ao Lula? Não força nada. Ele não dá uma palavra sobre taxa de juros, ele não dá uma palavra sobre independência do Banco Central e nem menos sobre pautas identitárias. Ele não faz mais isso, que são pontos sensíveis ao governo Lula. Todos os ataques que o Bolsonaro faz, na verdade, ele está fazendo uma autodefesa. Porque quando ele cita o TSE, o que ele está fazendo? Olha, o candidato escolhido pelo TSE, como Regina Duarte também está propagando, ou seja, eu sofri uma perseguição interna. E agora ele começa a falar de interesses internacionais, de exploração da Amazônia, que querem me prender, porque eu estava propagando a exploração daquela região com interesses brasileiros. Então ele começa a falar que ele é perseguido internamente e também que ele é perseguido externamente, por isso que ele pode ser preso. São apenas justificativas e nada de oposição. E fica muito sintomático que a oposição vinda do Bolsonaro, ela não existe, porque os filhos dele recentemente passaram vexame na internet. Tanto o Carlos quanto o Eduardo. Tem vídeo meu comentando essa história? Liga aqui no card. Porque eles tentaram ali atacar o governo Lula com postagens sobre o preço da gasolina, sobre Janja, Dilma, mas eles não conseguiram. Porque é esperado que o Bolsonaro direcione os ataques, mas ele não vai fazer isso, pessoal. O que o Bolsonaro vai fazer é apenas discurso de autodefesa. Os bolsonaristas até podem usar esse discurso de defender o Bolsonaro. Claro, pode, mas isso é insuficiente. Completamente insuficiente. E fica muito claro que o interesse do Bolsonaro é se proteger, é o interesse pessoal, o interesse particular. Os bolsonaristas podem até embarcar um pouco nesse interesse particular do Bolsonaro, mas esse é o interesse do Bolsonaro e não dos seus aliados, dos seus correligionários bolsonaristas. Ricardo Salles, por exemplo, pode defender o Bolsonaro, mas ele tem as pautas próprias dele para atacar o Lula. Se ele ficar somente mobilizado para defender o Bolsonaro, ele perde relevância. Completamente. E fica muito claro que o Bolsonaro ele está alheio aos acontecimentos em Brasília, ou seja, aos acontecimentos políticos, e fica cada vez mais recluso
imerso nas suas próprias fantasias, ou seja, nos seus próprios interesses. Essa foi uma reportagem da revista Veja falando. E quando eu li esse trecho da revista Veja e vendo o discurso do Bolsonaro nos Estados Unidos, em Boca Raton, que foi a palestra dele, ou o discurso recente, eu falei, pô, acabou. Ele já abandonou a política. Porque se ele tivesse mesmo apostando na política, ele estaria fazendo oposição. Mas ele não quer ser preso, como nós estamos falando já há muito e muito tempo. Você percebe que o Bolsonaro, ele abandonou a política? Ou não? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. Só que aí, o que vai acabar acontecendo com o Bolsonaro? Se ele não apresentar discursos e interesses que possam ser utilizados por todo o bolsonarismo para fazer o bolsonarismo avançar diante do governo Lula, ele vai perder o apoio político. E ele não vai ter voz dentro do Congresso para gritar por ele. Quem vai ficar ali esperneando a favor do Bolsonaro? Somente influenciadores bolsonaristas, que não têm nenhum tipo de cargo político ou possuem uma relevância política muito diminuta. Esses sim vão entrar na onda de Bolsonaro. Por quê? Porque isso gera engajamento, gera like, gera clique e também gera receita. Mas vão ficar lá na internet, só gritando aqui e acolá. O movimento político de defesa do Bolsonaro não vai ter. Então nós vamos observar uma linha de defesa do Bolsonaro e não uma linha de defesa do bolsonarismo. E muito menos uma linha de ataque ao Lula. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Tá? Eles vão defender o Bolsonaro, mas eles não vão atacar o Lula. Claro, vão fazer ataques aqui a colar do Lula, mas essa não vai ser a atividade principal. A atividade principal dos influenciadores bolsonaristas vai ser defender o Bolsonaro. E a Regina Duarte é a melhor expoente disso tudo. Vocês viram recentemente os delírios da Regina Duarte. Até comentei link aqui no card. E o Bolsonaro falou do TSE lá nos Estados Unidos. Regina Duarte veio e falou também do TSE aqui no Brasil, propagando mais uma vez um vídeo falso, mentiroso, levantando questionamentos sobre a vitória do Lula. Mas nada. O objetivo da Regina Duarte vai ser o mesmo objetivo dos bolsonaristas influenciadores: confundir a opinião pública e buscar criar álibis para que o Bolsonaro possa se defender melhor da justiça. E só isso. E a Regina também fez lá uma postagem mentirosa a respeito dos povos indígenas, mas sempre com mentiras que acabam caindo por terra com a verdade, porque a verdade se sobrepõe. Bolsonaro quis falar nessa palestra, ou quis insinuar, que ele sempre defendeu os interesses dos povos em Roraima. Falso, mentira. Porque nós temos documentos que mostram que o governo Bolsonaro, entre 2020 e 2021, até 2022, sabia perfeitamente de todos os problemas nutricionais que os povos Yanomamis estavam passando. O Ministério da Defesa e o Ministério da Cidadania foram avisados. E o que eles fizeram? Absolutamente nada. Bolsonaro foi avisado inclusive pela ONU. E o que ele fez? Nada. Bolsonaro era avisado, tinha em média 5 alertas. O governo recebia 5 alertas por mês sobre a condição dos povos originários. E o que eles fizeram? Absolutamente nada. Mandavam dinheiro que era desviado por uma ONG religiosa e não chegava lá na ponta. Então a verdade se impõe. E o Bolsonaro teme que esses processos, principalmente envolvendo os povos Yanomamis, possa prendê-lo. Eu já expliquei tudo isso no vídeo mais cedo, link aqui no card. Então o Bolsonaro, ele não vai fazer mais política, a não ser que essa política possa defendê-lo. Então nós estamos diante do abandono político do Bolsonaro. Ele quer falar que ele vai ser a liderança da direita no Brasil, mas não vai. Ele não tem esse papel, ele não quer exercer esse papel, porque ele está preocupado mesmo com a sua própria segurança.